Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Teles e eu vou falar com vocês aqui um pouquinho de raciocínio lógico. Agora nesse projeto, começando do zero, então vamos lá, a gente está realmente recomeçando. Vamos primeiro pensar o seguinte: por que vocês acham que os examinadores cobram raciocínio lógico na área de segurança? Qual é o objetivo deles? Por que eles fazem isso? Primeiro passo é você entender o porquê que o examinador cobra isso de você. O examinador cobra raciocínio lógico não é porque ele acha que é difícil, que muita gente vai errar. Não. Ele sabe que muita gente erra, claro, isso é fato. Mas ele quer que você tenha um raciocínio rápido, principalmente para a área de segurança. Porque raciocínio lógico, o que faz com o seu cérebro é você ter raciocínio rápido. E é isso que eles estão buscando. Eles querem aquelas pessoas que têm raciocínio rápido. Por que eles querem isso? Porque você vai estar armado. Você vai estar com uma arma na mão e você não vai ter tempo para tomar algumas decisões. Deixa eu analisar a situação. Não. Muitas das vezes você vai ter que decidir rapidamente. É por isso que eles vão cobrar. Geralmente eles cobram raciocínio lógico na área de segurança, porque eles sabem que eles precisam de pessoas com decisões rápidas. E é isso que faz com que você crie seu diferencial. Aprenda raciocínio lógico, aprenda essa matéria que muita gente diz, não, chegar lá, vou chutar, vou fazer de qualquer jeito. Não, isso é importante até para a sua profissão. Na sua profissão, com certeza, você com raciocínio rápido, você vai criar um diferencial lá dentro. Porque lembre-se, não é só passar, é se manter no cargo. Você tem que se manter lá, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Olha só, nós vamos ter agora um novo olhar para o raciocínio lógico, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas questões de como a gente vê raciocínio lógico estratégico. O que é raciocínio lógico estratégico? Ele é focado em questões, tá? Focado em questões. Vocês têm que focar em questões chaves. Existem questões chaves, tá? Que caem em concurso. Ah, mas o raciocínio lógico é gigante. Raciocínio lógico é gigantesco. Mas eles pegam uma ideia aqui que eles gostam de cobrar muito. Então essa ideia eu tenho que refazer várias vezes. Por isso que algumas aulas minhas, vocês vão ver às vezes até a mesma questão. Por que eu faço isso? Porque eu quero que vocês refaçam, eu quero que vocês vejam o mesmo filme 2 vezes, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes vocês já viram o mesmo filme mais de uma vez? Concorda que cada vez que você vê o mesmo filme, com a mesma piada, a mesma fala, o seu cérebro interpreta uma informação diferente? Ele captura uma ideia que ele não tinha capturado da primeira vez? Por isso que é importante vocês reverem as questões. Não faça isso, não, eu fiz uma vez, já acertei, não quero ver mais. Não, veja a mesma. Agora, não é qualquer questões. Tem que ser questões estratégicas. E isso, assim, é baseado o método Teles. Ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui, olha só. Então vamos ver aqui. Vamos ver primeiro uma questão de probabilidade. Vamos relembrar um pouquinho essas questões de probabilidade. Primeira coisa, probabilidade, embaixo vai ser sempre tudo o que pode sair, tá? Em cima, o que eu quero, tá? Sempre vai ser embaixo o total, ou seja, espaço amostral, é o que eles chamam de espaço amostral, em cima o que ele quer, ok? Sempre vai ser isso. Como assim? Olha só, isso aqui caiu na prova da Polícia Federal, escrivão. Dos 5.000 candidatos, ou seja, o total é 5.000. 800 foram eliminados. Então vamos escolher os dados. Eliminados, 800. Aí ele fala, se um candidato inscrito para o referido cargo for selecionado ao acaso, então há probabilidade de ele ter sido eliminado, tá? Ele quer a probabilidade da pessoa ter sido eliminada. Então olha só, ele está dizendo que é inferior a 20%. Vamos lá. Se ele quer que seja eliminado, qual é o total? Embaixo vai ficar o total. Qual é o total? 5.000. Em cima é o que ele quer. Ele quer que seja eliminado. 800. Pronto. Agora é só cortar esse zero com esse com esse. Fica 8 sobre 50.
Aí só que você está vendo que ele está falando, ele quer que eu faça conta em relação a 20%. Como é que eu faço desse 8/50 virar porcentagem? Por quanto que eu multiplico aqui embaixo para que apareça porcento? 2. Pode ver, ó. Se eu multiplicar aqui por 2, aqui aparece 100. Opa, perfeito. Se eu multiplico embaixo por 2, eu multiplico lá em cima pelo mesmo número. 2 vezes 8, 16. Ou seja, isso aqui é 16%. Esse 16% é inferior a 20%? É. Então a questão está certa. Lembrando que isso aqui é uma questão do CESP, do estilo certo ou errado. Ok? 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 Então, olha só. Isso aí é um estilo, uma questão do CESP. Eu vou fazer um apanhado de algumas questões, tá? Como a gente está começando, isso aqui é a nível nacional, claro que existem várias bancas aí com vários pensamentos diferentes, mas existem aquelas chaves, que no caso aqui, o CESP. CESP ele é a nível nacional também, ele pega concurso. Ah, mas vai ser igualzinho a questão? Não, a ideia dele é importante. O que eu quero que você saiba? A ideia. Em raciocínio lógico, a gente captura muito as ideias de umas questões para jogar em outras. Lembre-se que o seu examinador aí, em qualquer concurso que você for fazer, qualquer banca, um bom examinador, ele vai mirar naquela banca-chave, naquela banca importante, aquela banca de renome. E o CESP é uma delas, não tenha qualquer dúvida disso. CESP é uma banca que os examinadores adoram mirar, adoram aprender com o CESP para te cobrar. Então você tem que entender o CESP? Com certeza você tem. Ok? Vamos lá. Agora olha só. Vou falar um pouquinho de princípio de contagem. Eu vou dar um exemplo de cada matéria, tá? Certo? Tá? Vamos ver outras questões aqui, olha só. Princípio de contagem, olha só. Princípio de contagem, você vai escolher uma opção, tá? Uma opção dentre várias, tá? Como assim? Por exemplo, você vai escolher, digamos assim, que você tem aqui, você tem 3 elevadores para entrar no prédio, você está aqui. E eu te pergunto, de quantas formas você pode entrar e sair do prédio se lá tem 3 elevadores? Concorda que você vai ter que escolher um deles? Se você vai ter que escolher um deles, basta eu pensar o seguinte, ó, toda vez que você for escolher uma opção, eu só vou pensar o seguinte, ó, ou vou pensar no E, ou vou pensar no OU. Toda vez que você pensar no E, você vai multiplicar. E se você pensar no OU, você vai somar. Sempre vai ser assim, certo? Então, olha só, se você tem 3 opções, você está aqui. Para entrar, você tem 3. E para sair, você tem quanto? 3. Você vai, para entrar, são 3. E para sair, 3. Você vai entrar e sair, ou você vai entrar ou sair? É E. Então, eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. É só isso aí, princípio da multiplicação. Você vai escolher uma opção dentre várias, certinho? E vamos ver agora um outro caso aqui, olha só. Isso aqui caiu na Polícia Militar do Ceará. Vamos ver. Eu trouxe algumas questões da área de segurança. Vocês podem ver que a primeira questão foi da prova da Polícia Federal Escrivão. Agora eu trouxe uma questão Polícia Militar do Ceará. Determinada cidade possui 4 praças, tá? Então vamos colher os dados. 5 escolas e 6 centros de saúde. Diariamente um soldado deverá escolher uma praça, quer dizer que ele vai escolher um daqui, uma escola e um centro de saúde. Ele vai escolher um daqui e um daqui e um daqui. Toda vez que ele for escolher uma opção dentre várias, é só multiplicar. 4 vezes 5 vezes 6. Acabou. Ah, por que eu não somo? Porque ele vai escolher uma praça e uma escola e um centro de saúde. É o E, a multiplicação. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6,
120. Pronto, Opa, só faltou aqui. 4 vezes 5, 20. Só faltou aqui, tá errado aqui o gabarito, tá? Aqui é 120, tá? É 120, ok? É o gabarito aqui, mas isso aqui foi só erro de digitação. Faltou um aqui. É 120, ok? Pode confiar que é isso aí mesmo. Então, olha só, toda vez que te dou várias opções e você vai ter que escolher uma delas, basta ou você vai multiplicar ou você vai somar. É só isso. Isso é princípio de contagem. Ok? Então vamos lá. Ó, vamos continuar? Então olha só, aqui, lembrando que aqui é 120, tá? Isso aqui estava errado aqui o gabarito. Permutação. O que vem a ser permutação, tá? Permutação, certinho? Permutação quer dizer bagunçar, tá? Bagunçar. Então é como se eu falasse o seguinte, ó, de quantas formas 5 pessoas podem formar uma fila, tá? Eu quero saber de quantas formas 5 pessoas podem formar uma fila. Se são 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, você vai pegar essas 5 e vai bagunçar de todas as formas possíveis. Toda vez que você for bagunçar, basta fazer 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que eu não preciso colocar. Isso aqui vai dar 20 vezes 6, 120 também. Dá 120 formas diferentes. Certinho? Vamos seguir. Ó, aí você fala, isso aqui caiu na Polícia Militar de Alagoas. Vamos ver como é que eles cobram? Considere que uma mesma equipe de 4 policiais, 4 policiais militares, utilizando uma viatura de 4 assentos, incluindo o do motorista, execute o patrulhamento de determinado bairro. Os 4 policiais, habilitados para dirigir, se revezam na direção da viatura. Nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de esses policiais ocuparem os assentos da viatura. Então, tem 4 assentos e 4 pessoas que eu vou jogar aqui. Eu vou pegar essas 4 e vou bagunçar aqui. Bagunçar é fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É eu cair o número até chegar no número 1, certo? 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Pronto, é a letra E. Pronto, esse é o gabarito. Isso aí é permutação. É permutar, trocar de lugar, certinho? Ok? Ó, essas matérias aqui, quem quiser saber um pouquinho mais sobre análise combinatória, nós teremos um aulão agora, quinta-feira, dia 16 de março. Quinta-feira vai ser de 8 às 9h30. Eu ainda estarei aqui com vocês. E lá o assunto será somente análise combinatória. Por que eu decidi colocar esse assunto? Porque me pedem muito esse assunto. Os examinadores sabem que esse é um grande calo da grande maioria no ensino médio e até mesmo na faculdade. E por isso chove em concurso. Toda vez que vocês verem no edital de vocês análise combinatória ou combinação, arranjo, pode ter certeza que é muito grande uma chance de cair uma questão dessa para você, ok? Então, na quinta-feira, quem quiser, a gente vai fazer um aulão só sobre isso. Aí eu vou dar outros exemplos, vou dar exemplo de ou, vou dar um exemplo da soma, né, no caso aqui, vou dar exemplo de arranjo, de combinação, vou dar outro exemplo e nós vamos tentar construir uma ideia de análise combinatória. Eu vou passear pelas matérias. Aí você fala, não, mas por que eu vou aprender matéria de outras disciplinas, de outras bancas, se a minha banca é a fulana? Gente, não é assim que estuda para concurso. Para estudar para concurso, nós temos que ter uma visão macro. Quem não assistiu meus vídeos e quiser assistir, está no YouTube. Eu tenho vários vídeos onde eu explico sobre isso. Para passar em concurso, você tem que ter uma visão macro de concurso. E o que é isso? Às vezes a sua banca, ela vai olhar sim para o CESP. Ela vai olhar para a ESAF. Ela vai olhar para outra banca que não tem nada a ver. As bancas se copiam. E é isso que eu mostro em diversos aulões que eu já fiz. Tem no YouTube, vocês vão ver. Eu coloco lá no YouTube. Tem várias vezes que eu coloco uma questão, olha o que a banca tal fez e olha o que a sua banca fez. Então eu faço essa comparação. Então assim, enquanto estrategista, você quer passar, seja diferente da grande maioria. Seja diferente, seja estrategista.
Um bom policial militar não é aquele policial militar que está com cheio de informação na cabeça. Não. É aquele policial estrategista. É aquele que sabe tomar decisões. Ou vocês acham que o serviço público está querendo pessoas com excesso de informações, mas que não sabem tomar decisões? Claro que não. Eles querem aquelas pessoas com decisões rápidas. E não é só decisões rápidas, são decisões estratégicas. É isso que você tem que mirar. Você tem que saber que para você passar em concurso, não basta você só baixar a prova da sua banca. Tem alguns alunos que falam assim, não, é só baixar 500 provas da minha banca que eu passo no concurso. Lamento dizer que não, não é mais assim. A banca sabe que algumas pessoas faziam isso no passado e hoje as bancas já não fazem mais assim. Então você tem que entender sua banca? Tem. Tem que baixar a prova? Tem, mas não é só isso. Você tem que ter o algo mais. Passar em concurso hoje é algo mais do que só baixar a prova. É entender a mente do examinador. Ok? Vamos lá. Agora vamos ver um pouquinho de negação. Negação, olha só. Eu já expliquei isso aqui em aulões passados, tá? A negação de E, sempre você vai... Cada aulão que eu vou passando, eu vou explicando mais rápido, porque eu já parto do pressuposto que vocês já viram isso aqui, certo? Tá? Ó, a negação de uma frase com E, sempre eu vou trocar o E pelo OU e vou negar as duas frases. Aí você me pergunta, professor, por que é isso? Assiste lá as aulas no YouTube, tem a explicação disso aqui. Um dos aulões eu expliquei exatamente isso aqui, tá? Qual é a negação do OU? É o E. Sempre um é negação do outro. E vou negar as duas, tá? Certinho? Então a negação do E é o OU, negação do OU é o E, certo? Mas tem a diferença aqui. Tem uns casos, tá? Que aqui, por exemplo, aqui pode aparecer um NEM, mas isso aqui já cai menos. Então não vamos trabalhar nisso agora na exceção. A negação do E tem que ser OU e eu vou negar as duas. Negação do OU é o E e eu vou negar as duas, certo? Então olha só, primeira coisa, toma cuidado que negar não é colocar um não. Se a frase fosse assim, ó, não chove e neva, como é que seria a negação dessa frase? Como é que você faz? Vou escrever aqui embaixo. Como é que seria a negação? Primeira coisa, troco o E pelo OU. E eu vou negar as duas frases. Aqui está não chove. Qual a negação de não chove? É chove. É negar isso aqui. Qual a negação de neva? Não neva. É negar. Toma cuidado. Aqui está dizendo que neva, eu vou dizer não neva. Aí você pergunta, professor, posso falar então que está fazendo sol? Não, porque não nevar não quer dizer que esteja fazendo sol. Então não posso colocar está fazendo sol. Ok? Vamos seguir então. Como é que eu nego agora uma frase condicional? Para eu negar uma frase com se, sempre eu vou manter a primeira, manter essa frase aqui, ó, e negar a segunda. Por que é isso aqui? Dá uma olhada em vídeos anteriores que lá eu explico direitinho para vocês, tá? Aqui, só para a gente ganhar tempo, eu estou passando... porque assim, cada novo aulão, eu sempre olho para trás o que já foi feito. Eu sempre sei exatamente o que eu falei e exatamente as questões que eu trouxe. Então, as questões que às vezes eu coloco de novo, é estratégico. É uma visão estratégica. Lá vem aquela questão de novo. Sim, vai por mim. Aprende aquela questão que eu colocar de novo. Não pula. Porque se eu coloquei de novo, é porque ela é muito importante. E ela é muito importante até mesmo porque muita gente esquece. Seu cérebro, ele vai apagando informações. Cada vez que você vai aprendendo uma coisa, seu cérebro vai tirando outra. Ele vai tirando, ele vai tirando. Então é importante, às vezes, a gente dar um tempo e voltar de novo na questão, certo? Só que agora eu não volto mais explicando. Qual a diferença dos aulões? É que à medida que eu vou passando uma ideia, na próxima aula eu já não faço mais isso. Eu não vou explicar detalhes. Eu vou acelerando, certinho? Para que vocês consigam aproveitar ao máximo. Vamos lá. Agora, olha só. Então, como é que eu nego uma frase condicional? Se chove, neva. Como é que seria a negação dessa frase? A gente já vai ver exercício. Primeira coisa, eu tiro se, eu mantenho a primeira e eu nego a segunda. Pronto. Sempre vai ser assim.
Ah, mas e se aqui fosse não chove aqui em cima? Aqui embaixo ficaria não chove, tá? Se ficasse não, se não chove, aqui ficaria não chove. É manter a primeira, sem o se, tá? Nunca pode ter o se. Agora, nesse caso aqui, vale eu te explicar. Por que não pode ter o se? Porque negar uma frase é você chamar a pessoa de mentirosa, tá? Chamar a pessoa de mentirosa. Só esse aqui que vale a pena eu te explicar. Você chama alguém de mentiroso com um se. Imagina, seu namorado, sua namorada, você descobriu que ele ou ela mentiu para você. Você vai falar assim, você vai começar a frase falando se você fez aquilo, ou você vai falar você fez? Claro que você vai falar você fez, mesmo que você não tenha certeza. Mas se você quer chamar a pessoa de mentirosa, você não pode ter dúvida. Ninguém chama ninguém de mentiroso com dúvida. É importante a gente entender isso, porque negação, sempre você está chamando alguém de mentiroso. Sempre. Então, se a frase tiver o se, opa, tem alguma coisa errada. Ninguém chama ninguém de mentiroso com se. Ok? Vamos lá, vocês vão ver por quê. Daqui a pouquinho fala a negação do todo, olha só. Não, vou falar logo agora. Olha só, todo. Para eu negar o todo, eu tenho sempre que furar a ideia. A gente já vai fazer exercício, tá? Furar a ideia. Eu tenho que quebrar a ideia. Mas nunca poderá ser o nenhum. Toma muito cuidado com isso. Negação do todo nunca pode ser nenhum. Então, se eu falasse assim para você, ó, todo dia chove. Como é que seria a negação disso aqui, ó? Seria algum dia não chove. Você tem que furar essa ideia aqui. Essa ideia aqui está dizendo que todo dia chove. Então, você tem que dizer que algum dia não chove. Aí você perguntar, posso dizer pelo menos um dia não chove? Pode. Pode dizer, existe algum dia que não chove? Pode, certo? Você pode falar diversas formas, certo? A única coisa que você não pode é nenhum. Certinho? Agora, olha só. Como é que você faz para treinar para concurso, então? A maioria das pessoas treinam tentando caçar o certo. Já tentaram fazer o inverso? Caçar o errado? O que é o errado? O que é uma questão errada? Não. O que é uma questão certa? Vamos pensar comigo. O que é uma questão que você marcaria o gabarito certo? É aquela questão que ela não está errada. Então, primeira coisa você tem que saber, identificar erro nela. Se você sabe identificar erro na questão, se você estudou a matéria, olhou a questão, não achou erro, é porque ela está o quê? Certa. Mas é aquela questão, se eu treinar meu cérebro a caçar erros, eu treinar meu cérebro a dizer o seguinte, ó, acho o erro. Na hora que ela bater o olho numa questão, procure o erro. Se ela procurar o erro, se eu treinar o meu cérebro, aí é a importância da gente treinar nosso cérebro. A gente tem que treinar nosso cérebro a achar os erros. Lembre-se, o que Bill Gates fala, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Seja diferente da grande maioria. A grande maioria vai caçar certo. Tentou caçar o errado? Já tentou fazer diferente? Caçem os errados. Ah, mas e se minha prova for múltipla escolha? São 5 questões. Se eu achar erro em 4, pronto, o gabarito é outra. Ah, mas não sei se está certo. Mas só sobrou ela, vai ser ela. E muitas das questões a gente mata, às vezes, não achando certo, mas achando que está errado. Para isso, é treinar a sua mente. Ok? Vamos lá, vamos ver. Então, olha só, agora uma questão do CESP. Vamos ver essa questão aqui, ó. Ele quer negação, ó. Negação, certinho? A negação de todo. Opa, como eu já quero treinar meu cérebro, negação de todo. Todos os detentos considerados perigosos são revistados é equivalente a nenhum. Opa, pronto, já está errado. Ah, mas o que está escrito? Não sei, não quero saber. Eu quero pontuar. Acabou. Pronto. Ok? Ok? Ó, pronto. Eu não quero nem saber o que está escrito aqui. A questão já está errada. Certinho? Ó, aí, lembrando então, se vocês quiserem então, na quinta-feira eu vou falar só sobre análise combinatória, ok? Outra coisa, quem quiser me adicionar no Facebook é Luiz Teles
3, tá bom? Quem quiser me adicionar lá no Facebook, eu aguardo vocês lá. Assim, é difícil explicar questões por lá, mas de vez em quando eu trago algumas dicas e às vezes até algumas pessoas passam algumas questões lá que eles querem que eu faça. De vez em quando eu trago para o aulão ao vivo para tentar explicar para essas pessoas, ok? Vamos lá. Olha só. Vamos ver essa, a noção de equivalência. Isso aqui caiu na prova do Detran. Vamos voltar um pouquinho. Essa questão caiu na prova DEPEN. É agente penitenciário do Distrito Federal aqui, certinho? Ó, a negação do... Vocês entenderam isso aqui, né? Negação do todo não pode ser nenhum. Pronto, acabou. Tá errado. Mas o que está escrito? Não sei, não quero saber. Pronto. Quantos minutos a gente demora aí? Isso é raciocínio lógico. Certinho? Isso é raciocínio lógico. É rapidez. Lembra que raciocínio lógico eu falei para vocês que é rapidez de raciocínio, ok? Então, olha só. Ele me dá uma noção aqui, ó. Ele começa a falar um bando de besteira. Ó. A noção de equivalência de proposições refere à possibilidade de expressar. Ele tenta me dar uma aula. Pode fugir dessa aula aqui. Ele vai tentar te confundir. Ele vai tentar te cansar. Certinho? Então, olha só. A negação, tá? Ele quer negação. Então, vamos lá. Não dirija. Vamos fazer o resumo? Após ingerir bebidas, ou você pode causar acidente. Primeira coisa, qual a negação do ou? E. Vamos ver se ele fez isso. Fez. Aqui está certo. O que ele tem que fazer com as duas frases? Negar. Então, ó, mas para eu negar, aqui está dizendo que não dirija. O que eu vou falar? Dirija. Dirija após beber, tá certo. Ele tem que negar as duas, negoes e negoes. Aqui está dizendo que você pode. Eu tenho que dizer você não pode. Você não causará. Perfeito. Aí você fala, mas aqui está pode, aqui está o causará. Raciocínio lógico é a ideia. Toma cuidado para não ficar restrita a literal, a exatamente o que está escrito. Não é assim que a gente estuda para concurso de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, a gente tem que entender que é ideia. Eles não estão preocupados com literal, eles estão preocupados com raciocínio lógico. A ideia que aquela questão está te passando. Ok? Vamos lá. Ó. Aí vamos ver agora. Vamos ver agora uma outra questão. Ó. A negação. Isso aqui caiu na prova da Polícia Federal Escrivão. Certinho? Polícia Federal Escrivão. A negação de se Pedro... Opa, negação é uma condicional, certo? Aí ele fala, estará corretamente enunciada da seguinte forma. Se, opa, negação de se pode ter outro se? Não, tá errado. Pronto, acabou. Professor, mas o que está escrito? Não sei, não quero saber. Pronto, acabou. A gente ganhou. Quantos minutos você demora para responder essa questão? Isso aqui caiu na prova de escrivão da Polícia Federal. Ok? Área de segurança policial. É importante, aí você fala, tá, mas essa aula aqui é da PM. O que tem a ver escrivão? Tem tudo a ver. É a área de segurança. Quando a gente treina para concurso, a gente não treina, não é o cargo só. A gente treina a área. Se for área de segurança, você tem um raciocínio a trilhar. Esse raciocínio a trilhar. Então, se no seu caso aí, tem polícia militar, tem polícia civil, tem polícia federal, olhem as questões de raciocínio lógico ligados à área de segurança. Elas são importantes para você. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Vocês viram aí? Questão, negação do se, não pode ter se. Pronto, acabou. Já acabou isso aqui. Ok? E acabou. Questão errada. A gente já ganhou mais um pontinho aí. Outra questão, PMDF. Agora, Polícia Militar do Distrito Federal. A negação. O concurso será regido por este edital e... Peraí. Eu já sei que a negação do e, de uma frase qualquer ligada pelo e, tem que ser ou. Olha o que ele está colocando aqui. O concurso não será regido por este edital, nem... Opa, era nem? Não, era para ser ou. Pronto, já está errado. Acabou. Acabou. É isso aí. E vocês viram quanto tempo vocês demoram aí. Ok? Negação do e tem que ser ou.
ok? Então assim, por que os alunos chamaram isso aqui de método Teles? Esse método Teles foi criado pelos próprios alunos. Eles criaram isso e começaram a chamar carinhosamente. Por quê? É justamente algo diferente. É o que eu sempre falo nas minhas aulas. Não é nem melhor nem pior, é diferente. É um método que assim, eu demorei 3 anos desenvolvendo esse método. Depois mais 4 anos para alguém me dar uma chance de dar uma aula. Então foram 7 anos nessa brincadeira aí. Foram 7 anos para tentar mostrar para vocês uma forma diferente. Eu sou matemático, mas o que eu fiz? Eu peguei a ideia do português e joguei para dentro do raciocínio lógico. Eu peguei tudo assim, porque apesar de eu ser matemático, eu também gosto de português. Então eu fiz a junção de 2 disciplinas que são aparentemente antagônicas. Então, se 2 disciplinas são divergentes, o que eu fiz? Eu fiz a união delas, para que essa ideia criasse um raciocínio lógico. Por isso que assim, provavelmente vocês não vão encontrar isso por aí, porque isso aqui foi um método que é o método Teles, porque foi eu desenvolvendo, eu fiz mais de 10.000 questões de raciocínio lógico para chegar até aqui. Então, para eu chegar e falar para vocês, ó, gente, pode fazer assim, pode ter certeza que foi muito, mas foi muito exercício. Eu fazia 10 questões por dia de raciocínio, tentando descobrir caminhos rápidos. O que eu fazia? Eu pegava a ampulheta, virava com o tempo e eu tinha que responder aquela questão em segundos. Enquanto eu não respondia, não estava valendo. Eu tinha que recomeçar, tinha que descobrir outros caminhos, tinha que treinar outros caminhos e depois que descobri um caminho, eu tinha que ver se aquele caminho cabia para outros e assim é o que eu estou tentando mostrar para vocês. Mas lembrando, existem vários caminhos. Você tem que escolher o melhor para você. O que vai te fazer passar não é o método Teles ou de qualquer outro professor, não. É o que você se adapta. Se adapte a um professor. Se adapte a ele. E siga. Siga, vá aprender métodos, vá aprender caminhos diferentes, como seu cérebro e se identificar melhor. Ok? É isso que vai fazer você criar seu diferencial. Você ser algo assim, o examinador te pescar no meio da multidão. Então assim, seja diferente para que o examinador queira te caçar no meio da multidão. Vamos lá. Outra questão. Caiu também na prova de escrivão da Polícia Federal. Tá? Pedi a ele que pagasse meu curso, mas ele não pagou. A negação... Opa, mas... Aí você fala, professor, mas você não falou do mais. Tá? Você não falou do mais. O mais... Vê se eu posso substituir essa frase pelo e. Aliás, essa palavra, esse mais aqui pelo e. Pedi a ele que pagasse meu curso e ele não pagou. Posso. Então quer dizer que o mais dá ideia de e. Qual seria a negação do e? Ou, olha o que ele colocou aqui, ó. Não pedi a ele que pagasse meu curso, mas pronto, tá errado, acabou. É só isso. Acabou. Ok? A negação, olha só. Sempre que pedir para negar uma frase com o e, eu sempre vou trocar o e pelo ou. E você pode ver que ele não trocou aqui. Só isso. Ah, como é que ficaria certo? No lugar do e, eu colocaria ou. Aqui está dizendo pedi a ele que pagasse meu curso. O que eu vou falar? Não pedi, porque eu tenho que negar. Não pedi que pagasse meu curso. Ou, aqui está dizendo que ele não pagou. O que eu vou falar? Ele pagou. Pronto, é só isso. Ou ele pagou. Ok? Agora, claro, gente, olha, quem quiser fazer de outros métodos, existem outros métodos, existem outros caminhos. Só recapitulando, eu não estou falando que meu método é melhor do que ninguém, é diferente. Então assim, claro, alguns vão se adaptar, outros não vão se adaptar, assim é a vida. A gente se adapta a algumas coisas na vida. Claro, você tem que ver se você se adapta. Ah não, professor, não... Tá, então tem outros caminhos. A gente, graças a Deus, a matemática, o raciocínio lógico, nos dá a oportunidade de a gente seguir por vários caminhos. A escolha é sua. Então, se você quiser, ah não, professor, eu quero chamar de A, chamar de B, jogar na tabela verdade, construir a tabela verdade, para depois chegar lá no final, saber se a última coluna é uma contrária da outra, tudo bem, você fez. Você fez. Agora, toma cuidado. Se você fez assim, mas teve uma outra pessoa, bateu o olho, tá errado, acabou. Quem está na frente? Quem que passou? Não estou falando de você usar meu método, não. O método de outro professor também. Qualquer outro professor ensinou um método que o outro professor ensinou que bateu o olho.
Siga aquele mais rápido, siga quem quer que seja. Não precisa ser o Teles, pode ser qualquer outro. Siga, aprenda métodos mais rápidos. Concurso não é ensino médio. Concurso não é faculdade. Concurso é concurso. Então, vale o tempo? Vale a velocidade? Vale. Lembra que raciocínio lógico é rapidez. E a sua área de segurança é o que eles mais querem. Eles querem que você seja rápido, que a sua mente seja rápida. Então é isso, por isso que eles estão te cobrando raciocínio lógico. Ok? Vamos lá. A negação de... Olha só, é a negação dessa frase. Isso aqui caiu no inspetor da Polícia Civil do Ceará. Se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, então o policial tem informações precisas ao tomar decisões, tá? Olha só, aí ele fala, ele quer a negação, é logicamente equivalente, ou seja, é igual à proposição. Como é que você negaria isso aqui? Primeira coisa, para você negar, você tiraria o se. Aqui está o então. O que você faz com a primeira frase? Mantém. Você iria falar, teve treinamento adequado e, toma cuidado que eu não troco, porque o e está exatamente do lado que eu tenho que manter, e se dedicou aos estudos. Mantém a primeira e nego a segunda. Você falaria que o policial não tem informações precisas. Vamos ver o que ele falou. O policial teve treinamento adequado, perfeito, se dedicou nos estudos, perfeito, ó. Mantém a primeira. Só que no lugar do e, ele colocou o mais. Mas esse mais dá ideia de e ou não? Dá, então tá certo. E ele tem que negar a segunda, ele tem que dizer que não tem informações precisas. Não tem informações precisas. Questão certa. Pronto, acabou. Ok? Ok? E aqui, ó, a negação do mais é o e. Aliás, negação não, certinho. Aqui o e dá a mesma ideia, o mais da mesma ideia do e. Ele só que, se ele quisesse aqui ter colocado o e, tá certo? Também tá certo. Só que ele quis colocar mais, não tem problema nenhum. Ok? Certinho? Então, olha só. Na prova da Polícia Militar lá de São Paulo, vocês podem ver, eu recebi vários feedbacks de alunos meus que assistiram ao aulão de véspera da VUNESP. Teve alguns alunos pedindo para que eu colocasse algumas questões da VUNESP. Tem o aulão ao vivo da VUNESP aí no YouTube, tá? Eu fiz questões para a PM de São Paulo. Eu recebi diversos alunos meus que só com 1 hora eles pegaram aquelas questões chaves que eu coloquei para eles e eles refizeram e eles acertaram 17 de 20 questões. Pronto. Concurso, gente, não é feito para gabaritar. Concurso é feito para pontuar. E eles pontuaram. Eles entenderam isso e eu tive vários feedbacks, várias pessoas que me disseram, realmente deu certo. Realmente o que você falou me fez. Porque concurso, gente, não adianta, você não consegue dominar o edital inteiro, não vai conseguir dominar o edital inteiro. Você tem que filtrar o que é importante e o que não é. O que vale e o que não vale. É sempre probabilidade. Você sempre, na hora de estudar para concurso, você sempre estuda baseado em probabilidade. O que existe grande chance de cair? Então eu vou estudar. E não é só isso. O que existe grande chance e eu tenho condições de mirar. Por exemplo, questões de sequência. Você vê aquelas questões de sequência? Você pode fazer 1000 questões envolvendo sequência. 1000. Quer dizer que você está pronto para a prova? O que você acha? Ou quer dizer que só existe aqueles métodos, aqueles 1000 métodos, não existe mais nenhum? Não, existem muitos, milhares de questões. Eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena se focar, bater na tecla, ficar fazendo 1000 questões e deixando de pontuar em outros lugares? Será que isso é estratégico? Será que é estratégico você nadar num mar gigantesco e deixar de nadar numa piscina? O que é mais estratégico? Lembre-se, seu objetivo é passar em concurso. E eu estou aqui tentando te ensinar isso. Tentando te ensinar a passar.
para passar não tenham aquela visão de eu tenho que dominar todo o edital. Não, você tem que filtrar o edital. Você tem que filtrar o que é importante. É o que a gente está tentando fazer. Você tem algumas questões chaves que você tem que saber. Assim como um policial, quando vai fazer alguma coisa na rua, ele tem algumas armas que ele tem que ter. Ele tem que estar preparado, como ele tem que estar com colete. Então, aqui em raciocínio lógico não é diferente. Ele tem que ter algumas armas para enfrentar o inimigo. Você tem que saber como enfrentar seu inimigo. Ok? Vamos lá. Operações com conjuntos. Olha só. A partir isso aqui caiu na prova do SESP, Polícia Federal, só que agora é administrativo, mas é a mesma ideia. A partir de uma amostra de 1.200 candidatos, total 1.200, verificou que 600 se inscreveram para o cargo A, 400 para o cargo B e 400 se inscreveram para e nenhum 400. Aí ele fala, menos de 180 candidatos que se inscreveram para o concurso para os cargos A e B. Toda vez que ele me pedir uma coisa e outra, eu posso fazer conjuntos assim, eu posso. Só que isso aqui eu vou ter que chamar de X. Isso aqui vai me dar mais trabalho. Então, toda vez que ele quiser que eu faça uma coisa e outra, eu vou separar o total. Só separar o total e somar isso aqui. Se eu somar, dá 1.000, 1.400. Peraí, mas como é que dá 1.400 se eu só tenho 1.200? Alguém eu contei duas vezes. Quanto que eu contei duas vezes? É só ver o que passou. Quanto que passou? 200. Então, 200 é a resposta. Então, não é menos 180, é mais. Questão errada. Pronto, questão errada. Não é menos, é mais. Ok? É só eu somar e ver o que passou. Ver o que passou. Certinho? Ok? Vamos ver outra questão, olha só. Aqui, em uma página da Polícia Federal na internet, isso aqui caiu na Polícia Civil, agente e papiloscopista, tá? Vamos colher os dados, ó. Aqui vocês vão ler que estão tentando te enrolar, aí ele fala o seguinte, ó. Com referência a essa situação hipotética e considerando que após análise de 100 denúncias, total é 100. Vamos escrever na outra página. Total é 100. Tenha-se constatado que 30 delas se enquadravam como tráfico de pessoas e como pornografia. Então, 30 eram tráfico de pessoas e pornografia, tá? Eu estou colhendo os dados só. 30 tráfico de pessoas e pornografia. 30 não se enquadravam em nenhum dos dois crimes. Então, nenhum eram 30. E em relação nesses dois crimes, e que, em relação a 60 denúncias, havia apenas certeza de que se tratava a pornografia infantil. Pornografia, 60. Aí ele vai fazer algumas perguntas aqui sobre isso, certinho? Então, olha só. Só que nesse caso aqui, é diferente da outra. Por quê? Aqui tem uma interseção. Quando tem uma interseção, eu vou sempre fazer um negócio assim, ó. Tráfico, pornografia. Tá? Toda vez que ele me der a interseção, eu faço essa interseção aqui. Eu começo sempre pela interseção, 30. Nenhum, 30, tá aqui fora. Pornografia dá 60. Ele está dizendo que tudo isso aqui, ó, tem que dar 60. Eu já tenho 30, então tá faltando 30. Certo? Porque tudo tem que dar 60. Aí, olha só. Tá faltando esse pedaço aqui. Quanto é esse pedaço? Tudo tem que dar quanto? 100. 30 com 30 com 30, 90. Tá faltando 10. Então pronto, já preenchi meu conjunto, é isso aí. Ok? Agora eu vou responder. 10 denúncias foram classificadas apenas como crime de tráfico de pessoas? Vamos ver. 10 denúncias foram como apenas tráficos? Sim, certo. Os crimes de tráfico de pessoas foram mais denunciados que o de pornografia? Tráfico de pessoas foram mais denunciados que o de pornografia? De jeito nenhum. Olha aqui, pornografia foi mais. Então a questão está errada. Pronto, eu ganhei 2 pontos na prova de papiloscopista, Polícia Federal, agente. Ok? Isso aqui é uma outra questão de conjuntos para vocês verem como é que a gente faz. Certinho? Ok? E agora, argumentos usando o ou.
Argumentos usando ou, sempre eu vou fazer um V deitado, cancela um, circula outro. Ah, como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos ver como é que a gente faz. Olha só. Ó, vamos pegar agora uma questão da ESAF, só para a gente entender a lógica e a gente vai fazer com o CESP, tá? Caso ou compre uma bicicleta, então vamos lá. Sempre que falar uma sequência de frases, eu vou fazer um V deitado assim. Caso ou compro uma bicicleta, depois viajo ou não caso. Sempre estou fazendo um resumo, ó. É uma sequência de frases, estão vendo aqui? Vou morar em Pasárgada ou não compro uma bicicleta. Aí ele fala, não morar em Pasárgada. Esse aqui é o pontapé dele. Ele me afirmou isso aí, certinho? Ele me afirmou. Ó, o que você sabe? Que não vai morar em Pasárgada, certo? O que está dizendo aqui? Que vai morar. Mas você já sabe que não vai. Então, ele, examinador, cancelou essa. Se ele cancelar uma, eu circulo a outra. Sempre vai ser assim. Se o examinador cancelar uma, eu vou sempre circular a outra. Certo? Então, o que eu já sei? Que não vai morar em Pasárgada. Não vai morar em Pasárgada, aqui está dizendo que vai, eu cancelo, circulei a outra. O que está valendo agora? Não compra uma bicicleta. O que está falando aqui? Compra. Então, cancelo, circula a outra. O que você já sabe? Que caso. O que está falando aqui? Não caso. Cancelo, circula a outra. Pronto, esses que estão circulados é o que está valendo na questão. Isso aqui caiu na prova de auditor fiscal da Receita. O que você já sabe? Caso e viagem. Viagem e caso é a letra B. Aí você fala, mas professor, por que ele não falou dos outros dois? Porque simplesmente ele não quis. Quem manda é ele, ok? Certinho? Então assim, esse vídeo vai ficar disponível depois para vocês olharem de novo. Aí vocês podem pausar, vocês podem ver devagar, vocês podem ver que, assim, a explicação eu estou tentando mostrar para chegar na questão do CESP. Meu objetivo aqui é o CESP, é mostrar como o CESP cobrou essa ideia. E essa questão da ESAF, toma muito cuidado, você aí nos estados aí, no Brasil inteiro, toma muito cuidado que essa questão em prova múltipla escolha, ela é uma das questões chaves. Você tem que saber qualquer banca que você for fazer. Por quê? Porque uma grande banca gosta dela, que é a ESAF. E se a ESAF gosta, a sua banca também pode cobrar. Toma cuidado. Vamos lá. Vamos ver como é que o CESP cobra isso. Caiu na prova de delegado. CESP. Considere verdadeiras duas premissas. Ele está tentando me enrolar. O raciocínio de Pedro está correto ou, olha um ou aqui no meio. Então vamos lá. Raciocínio de Pedro está correto ou o julgamento de Paulo foi injusto. O que ele falou depois? O raciocínio de Pedro não está correto. Esse aqui, ó, é uma afirmação, então é um pontapé. É como se ele tivesse um pontapé, ele começou a questão para você e ele quer saber o que você conclui. Então, olha só, certinho? Ó, raciocínio de Pedro não está correto. Isso aqui é o ou. Ele te afirmou que não está. E o que está dizendo aqui? Que está, então cancelo. Quando eu cancelar uma, pronto, circula outra. Quer dizer que a conclusão vai ter que ser, o julgamento de Paulo foi injusto. Vamos lá. Portanto, se a conclusão for a proposição, o julgamento de Paulo foi injusto, tem uma dedução lógica correta, certo? Pronto, acabou. Caiu na prova de delegado. Certinho? Ok? E aqui cai uma questão, assim, ó, isso aqui caiu na prova de delegado, para vocês verem, ó. Recapitulando, ele me deu a frase, raciocínio de Pedro está correto ou o julgamento de Paulo foi injusto, certo? E ele afirmou depois para mim que o raciocínio de Pedro não está correto, o raciocínio de Pedro não está correto, ok? Esse é o pontapé, certinho? Então, se esse é o pontapé, o que está dizendo aqui? Que raciocínio de Pedro está correto, mas você já sabe que não está correto. Ok? Se você sabe que não está correto, eu cancelo. Quando eu cancelar uma, eu circulo a outra. Então,
Então, o que ele vai ter que concluir? Que o julgamento de Paulo foi injusto. Olha aqui, ó, o julgamento de Paulo foi injusto. Certinho. Por isso que a questão está certa. Ok? Então, assim, na hora que a gente vai estudar para concurso, a gente tem que pensar sempre o seguinte: como é que a grande maioria treina? Como é que a grande maioria pensa? Um bom estrategista, ele tem que pensar, ele tem que saber como a grande maioria pensa. Ele tem que saber para onde não seguir. Lembre-se que você, querendo ser policial, você aí querendo ter algo mais, primeira coisa, vá olhando para a sua concorrência. Comece a olhar para onde a maioria está indo. Se você olhar para onde a maioria está indo, pode ter certeza que o examinador também já está de olho. E se ele já está de olho nessas pessoas, ele já sabe como preparar a cama dessas pessoas. Toma muito cuidado. Ele já sabe como preparar a cama. Não deixe ele te pegar. Saiba o seguinte, se você souber como ele está pensando, automaticamente você já sabe como se preparar. E essa é a jogada. É você se colocar no lugar do examinador, entender como ele está pensando e não cair nos peguinhas dele, não cair no jogo dele. É assim que se estuda para concurso. Na hora que a gente vai fazer uma prova, existem grandes chances, a gente se baseia em probabilidades. Existem probabilidades. Aí você fala, ah não professor, porque tem questões assim que não caiu na minha prova agora. Mas não quer dizer que não vai cair, não quer dizer que não vai cair na próxima. Concurso, gente, não é assim, é uma prova só. Se você entrou numa prova para dizer, eu vou fazer uma prova e vou passar, você já começou errado. Concurso, a gente entra numa fila e a gente começa a fazer concursos. Porque concurso, gente, é um conjunto de fatores. Não é só conhecimento. É estratégia também. É você fazer sua parte. É ele lá em cima decidir que é aquele. É um conjunto de fatores. Não é só conhecimento. Vocês devem conhecer aquelas pessoas que sabem demais, mas que nunca passam em concurso. Conhece? E conhece aquela pessoa que eu sempre brinco, falam, aquela porta que não sabe de nada, mas passa em concurso. Por que será que a porta passou no concurso? Por quê? E será que aquela porta comprou o gabarito? Não. Às vezes ela foi estratégica. Ela pensou o que a grande maioria não pensou. Pronto, isso é ser estratégico. Isso é construir o diferencial. Ok? Então vamos lá para a última questão. Agora, argumentos usando todo, tá? Argumentos usando todo, olha só. Ó, se eu falar assim, ó, todo A é B. Quando a questão falar que todo A é B, sempre você vai desenhar a primeira informação dentro da segunda. Como assim? Ó? Vai ficar sempre o A dentro do B. É a primeira informação dentro da segunda, certo? Ok? Sempre vai ser a primeira informação dentro da segunda, ok? Sempre vai ser a primeira informação dentro da segunda. Ok? Então, como é que cai esse tipo de questão? Ó, gente, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada no bate-papo, tá? Por enquanto eu não olhei ainda não, para a gente conseguir chegar aqui a fazer as questões que eu tinha programado. Daqui a pouco eu dou uma olhada no bate-papo. Agradeço um pouquinho vocês aí, tá bom? Vamos lá. Ó, uma noção básica de lógica, isso aqui caiu na prova da Polícia Federal. Uma noção básica de lógica é de que um argumento é composto de um conjunto de sentenças denominadas premissa e de uma sentença denominada conclusão, certo? Um argumento é válido, aí ele está tentando me enrolar, essa é a verdade. É válido o seguinte argumento: todo cachorro é verde. Tudo que é verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal. Ele quer que eu julgue isso aqui, tá? Ele quer que eu julgue, certo? Então, olha só. Todo cachorro é verde. Lembra que aqui tem todo, é uma sequência de frases, certo? Tá? É uma sequência de frases. Então, todo cachorro é verde. Então, o cachorro está dentro do verde. Vamos lá. Cachorro dentro do verde. Eu faço esse desenho aqui, certinho? Tudo é a ideia de todo, tá? Tudo que é verde, ele está falando que tudo que é verde é vegetal. Então, ele está falando que o verde está dentro do vegetal. É isso que ele está te falando. Certo? Ó. Todo cachorro é verde. Tudo que é verde é vegetal. Aí ele quer logo, ou seja, eu posso concluir
que todo cachorro é vegetal. Pode, certo? Acabou. Ok? Questão certíssima. Vocês viram aí como é que faz essa questão? Uma questão do CESP, caiu na prova da Polícia Federal. Ok? Polícia Federal foi uma questão do todo. Ok? Agora, olha só. Então, para passar em concurso, a gente tem que ter sempre essa visão. A gente tem que ter a visão macro, tá? Para passar em concurso. Não adianta ter aquela visão micro seguinte. A minha banca é a banca tal. Eu vejo diversos alunos falando isso para mim. Professor, minha banca é tal. Baixa, então, baixar todas as provas? Não, não é assim. Não basta você só baixar a prova da sua banca. Você tem que ter uma visão macro. Você tem que entender, às vezes, como o CESP cobra. Mas não é minha banca. Mas as bancas se copiam. Quem vê as minhas aulas anteriores, vocês vão ver que diversas vezes eu mostrei isso. Eu mostrei, gente, olha aqui uma questão que caiu há um tempo atrás de outra banca e olha o que caiu agora na sua banca. Então, assim, as bancas fazem muito isso. Não deixa isso acontecer. Não fique aquele pensamento micro. Vá para um pensamento macro. Certinho? Então, é isso que vai fazer você criar seu diferencial nos concursos. Ok? Eu vou acompanhar um pouquinho aqui. Obrigado aí, gente. Eu tô vendo que tem gente aqui de vários estados aí. Obrigado aí pelos elogios. Obrigado. Eu não pude acompanhar hoje para que a gente não perdesse tempo da aula, tá? Quinta-feira, quem quiser, a gente vai ter aula de análise combinatória, tá? Lembrando que eu vou falar um pouquinho das matérias de análise combinatória. Lá a gente vai ter 1h30 para conversar um pouquinho com vocês, para dar dicas para vocês de análise combinatória. Isso que cai muito em concurso. Os examinadores já sabem que muita gente tem trauma dessa matéria. Por isso eles cobram bastante. Ok? Eu agradeço vocês aí. Agradeço a vocês. Eu acho que Feira de Santana, obrigado aí. Obrigado. Demora um pouquinho para subir aqui para mim, tá, gente? Mas assim, agradeço. Tem pessoas aqui de vários estados que eu tô vendo. Tá? Agradeço a vocês, principalmente aqui por estarem aqui, criando o seu diferencial. Lembre-se que tem muita gente aí fora que não está assistindo aula. Tem muita gente aí fora que quer ser policial, mas não quer abrir mão de algumas coisas. E a gente sabe que para passar em concurso você tem que abrir mão. Você tem que saber abrir mão de algumas coisas. Não é só, não, eu quero passar em concurso, mas eu também quero ficar na farra, eu também quero fazer outras coisas. Não. Você pode sim fazer o seu máximo, porque às vezes você tem que trabalhar, mas você também tem que estudar. Então assim, Deus sabe do seu limite. Deus sabe que às vezes você precisa de 30 minutos. Se você só tem 30 minutos, Deus vai te cobrar os 30 minutos. Ele não vai te cobrar o tempo do vizinho. Toma cuidado com isso. Ele não está querendo saber quanto tempo o vizinho está estudando. Ele está querendo saber quanto você está estudando. Certinho? Para a gente terminar, tem uma frase que eu quero dizer aqui no final para vocês. Vamos voltar aqui? Essa frase aqui. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu tenho certeza que essa área da área de segurança não é uma área para qualquer pessoa. Principalmente, isso é uma missão. E essa missão, você tem que ser preparado. Deus está te preparando para isso. Deus está te preparando para uma missão. E para isso, você vai ter que passar por dificuldade. Dificuldade faz parte de todo o processo vitorioso. Todas as pessoas que um dia chegam a ser vitoriosas, elas passaram por muitas dificuldades. Pode ter certeza. E se você está passando dificuldade, é porque Deus está dizendo para você, olha, eu te escolhi. Eu te escolhi para você vencer. Eu te escolhi para você chegar lá no cargo que eu quero. Eu te escolhi, às vezes, pode ser para PM? Pode. Pode ser policial federal? Pode. A gente não sabe quais os planos de Deus, mas Deus não erra, pode ter certeza. Se Ele está te dando chance, se Ele está plantando em você a vontade de seguir a área de segurança, ouça a vontade de Deus. Ouça, entre nessa fila e diga, eu só vou passar, eu só vou parar quando eu passar. Porque isso aqui é difícil, as dificuldades vão acontecer, mas no final você pode ter certeza que Deus vai fazer você olhar para trás e dizer, obrigado por todas as dificuldades, porque Ele vai te recompensar por cada uma delas.
ok? Gente, agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.